queridos amigos, ao som desta melodia que internece nossos corações, preparemos-nos para as atividades dessa tarde, o encontro com Jesus, o encontro com os nossos mentores, com os diretores dessa casa, os nossos anjos da guarda, os amigos e todos aqueles que foram convidados para esta santa ceia de amor. Nesses momentos nós mentalizamos a figura amorosa de Jesus, aceitando o seu convite para ir até Ele, que está de braços abertos para nos receber, ajudar a todos aqueles que estão cansados, sofridos, angustiados, ou que precisa minimamente da reposição das energias celestes para fortalecer-se para as provas e expiações. Por isso, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, a quem evocamos nesse instante, nós aproveitamos para dizer que te amamos de todo o nosso coração. Agradecer, Senhor, pelas bênçãos deste dia, pela nossa família, por esta casa, pelos amigos, diretores desta casa, por aqueles que estão com a responsabilidade de dirigirem os trabalhos dessa tarde. Do outro lado da vida, que nos deem forças e condições para podermos cumprir retamente com os nossos deveres. Com esse sentimento, nós abrimos os nossos trabalhos evangélicos desta memorável quinta-feira, abraçando a todos com muito carinho, estima e consideração, pedindo à nossa confreira, Dona Célia, que escolha o Evangelho para nós refletirmos nessa tarde. Que Jesus nos abençoe agora e por toda a eternidade. Página 66. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Eita! Isso é para mim, né? Caiu direto. Caiu direto para mim, né? Porque eu já estou com quase 80. Então, é assim. 66. Sim, senhora. Eu faço esses comentários, não é por nada, não. É porque eu gosto de manter o nosso clima alegre, né? Para que ficar triste, né? A vida é bonita, é bela, é colorida. As dificuldades fazem parte do aprendizado, né? Então, vamos lá. Os gargamelos estão por aí. Não é. Cada um tem o seu valor, né? Então, a senhora pode iniciar, por favor. Capítulo 5, né? Sim. Bem-aventurados os aflitos, deve ser isso. Bem-aventurados os aflitos. É. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Dizeis frequentemente, falando de um homem mau que escape de um perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isto, estais com a verdade, porque efetivamente ocorre que muitas vezes Deus dá a um espírito jovem, ainda nos caminhos do progresso, uma prova mais longa que a de um bom que receberá. Um bom que receberá em recompensa do seu mérito o favor de que sua prova seja tão curta quanto possível. Assim, pois, quando vos servis desse axioma, não duvideis que blasfemais. Se morre um homem de bem, cuja casa ao lado seja de um homem mau, apressai-vos em dizer, gostaria mais que este se fosse. Estais grandemente errados, porque aquele que parte terminou sua tarefa, e aquele que fica talvez não a tenha começado. Porque querireis, pois que o mal não tivesse tempo de acabar e que o outro permanecesse preso à relva terrestre? Que diríeis de um prisioneiro
que tivesse cumprido sua pena, que se retivesse na prisão, enquanto se desse a liberdade àquele que a ela não tinha direito? Ficai sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços do corpo, e que enquanto estiverdes sobre a terra, estáis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas, e frequentemente o que vos parece um mal é um bem. Mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa ao vosso sentido obtuso. Esforçai-vos por sair desse pensamento da vossa esfera estreita, e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos, porque ela não se apresentará senão como um incidente de duração infinita da vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Mensagem de Fenelon, em 1861. Professor Ailton, por favor, suas considerações sobre esse tema importante. E a mensagem... Essa mensagem tão curta e tão grandiosa, né? Porque eu acho que eu costumo falar muito, sabe? E não consigo dizer nada. Os bons espíritos, os espíritos mentores, os venerandos espíritos falam tão pouco e dizem tantas coisas. Eles encerram em pequenas palavras todo um conceito magnífico que nos deixa estarrecido com tantos conhecimentos, tantas colocações serenas. Mas aí o professor, por favor, faça suas considerações. Se fosse um homem de bem, teria morrido mesmo. A gente fala isso mesmo. Quando morre um vizinho, um parente, ou você sabe, alguém que morreu, você fala, logo ele. Tem tantos velhinhos aí que estão tomando vacina rapidamente para não ir embora. Porque não dá logo para o jovem. Oi, querido, você está bom? Seja bem-vindo. Essa é uma grande realidade, né? A realidade maior é aquela que nós bem sabemos, que cada um de nós tem um tempo, né, de vida aqui na Terra. Tempo de vida que, digamos sim, já é praticamente determinado quando nós, no plano espiritual, aceitamos reencarnar para aqui cumprir determinada missão, determinada prova, determinada expiação, seja qual for o nosso grau de débitos, né? A quantidade de débitos, a gravidade de débitos, o que precisamos, então, assim fazer. E a jornada por aqui está diretamente ligada a isso. Nós estabelecemos um programa de reencarnação, sabendo dificuldades que iremos passar e, claro, né, pedindo a Deus que nos fortaleça para que a gente possa cumprir. Mas é muito difícil, depois que encarnamos, que estamos aqui na matéria, que o espírito fica preso dentro do corpo e também não se lembra e não sabe especificamente qual é a sua função. E assim a vida, seus caminhos, vai levando para um caminho, para outro, e nós vamos caminhando. A morte, ela é um fato irreversível para todos nós. Não tem jeito. Mais cedo, mais tarde, vamos. A Covid que aí está levando muitos anos, né? 60, 70 por aí, e aqui só no Brasil. E, claro, né, pelo início, como se dizia, né, são mais os idosos. Então, tanto que vacinas estão sendo dadas mais para os idosos. E agora está ocorrendo também muito dos mais jovens, por aquilo que dizem as variantes, né, dos vírus, etc. Mas queiramos ou não, nosso pai já sabe de tudo isso, já sabia o que iria acontecer, que poderia acontecer, e tudo, claro, dependendo sempre daquilo que nós faríamos, daquilo que nós estamos fazendo. E aí vem então a sua misericórdia para conosco, fazendo com que o nosso corpo retorne à matéria, vamos assim dizer, e o espírito seja liberto
da sua vida definitiva, que é o plano espiritual, nós bem sabemos disso. Né? Que os espíritos têm a eternidade pela frente. E esses intervalos da sua liberdade absoluta, podemos assim dizer, né, é quando nós estamos aqui, encarnados, absolutamente limitados. Nós só vamos usando nossas pernas nos levarem, ou nossas pernas nos veículos nos levem. Mas os espíritos espirituais é diferente, né? Eles podem se locomover, né? Tendo, claro, também os limites para aquilo que eles possam fazer, dada a sua própria evolução. Agora, a morte em si não acontece. Vai acontecer aquilo ou não. E é muito comum, como está mesmo no Evangelho, dizer que quando morre alguém, né, assim, se fosse um homem de bem, né? Então, normalmente lamentamos por todas as mortes. Claro. E lamentamos também pelas mortes, né, mais daqueles jovens. Porque dentro do nosso entendimento de estarmos aqui, quando um jovem parte do plano espiritual, morre, né, nós já imaginamos quanta coisa ele poderia ter feito, né, quanta segurança a mais poderia ter dado para a sua família, dentro do trabalho, assistência para os seus pais, né, que tanto que ele poderia ter conquistado. E isso nós pensamos, claro, com o nosso pensamento atual, que nós estamos aqui encarnados. E a grande maioria nem sabe, nem atenta, nem quer saber da vida espiritual. Essa é a grande realidade. Vive, como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar e a vida vai levando. Era que ia acabar, acabou, pronto. Mas, quando os jovens morrem, sempre há uma razão para tudo isso. Como o próprio Evangelho fala. Muitas e muitas vezes eles vieram mesmo com esse tempo, eles vêm com o tempo pré-determinado, porque a sua jornada aqui foi programada para ser curta, foi programada para no pouco tempo que teriam realizar determinadas funções, né? Tentar lutar por determinadas provas, e muitas vezes mesmo esses falecimentos que ocorrem em idade jovem é tanto para eles um benefício, porque voltam no plano espiritual, mas também é uma prova para aqueles que ficam. É uma prova também para aqueles que ficam. Porque nós não sabemos o passado espiritual de quem quer que seja. E sempre vai haver uma razão absolutamente lógica para aquilo que nos acontece. Podemos lamentar o máximo possível, descabelar, bater a cabeça na parede, mas não adianta. Nós viemos pré-determinados com determinadas situações. E a situação definitiva é realmente a morte. E quando se lamenta pelos jovens que se vão e ao mesmo tempo se fala, mas ficam aí, né, os velhos com 80, né, 80, 90, 100 anos, ficam aí e dão trabalho e querem morrer e não morrem. Né? É claro. Porque todos nós, dentro do tempo que nós temos aqui, nós temos uma importância dentro daquele lugar que nós estamos. Uma missão para cumprir. Um velho, né? Um idoso, está lá tranquilo, nessa fase da idade. Imaginem quantos e quantos jovens podem ter ido até ele e perguntar sua opinião sobre determinadas situações, porque sua experiência é imensa, face às dificuldades, incertezas, muitas vezes desesperanças que os mais jovens têm. E às vezes uma palavra facilita e ajuda muito. Então, esses mais idosos, os idosos em si, têm uma importância muito grande. Difícil para eles porque a jornada é longa e a gente vai sabendo, a gente sabe que o corpo ele vai perdendo suas funções, né? Os órgãos vão se deteriorando. E quando o corpo deteriora, isso ainda quando o corpo está relativamente bem e a mente se deteriora. Então há várias e várias situações. Mas todos nós temos a importância dentro do tempo de vida que nós temos aqui. E por isso que nós precisamos sempre procurar fazer o nosso melhor. As orientações, né, evangélicas estão aí, as leis de Deus estão aí. É tudo uma questão de nós abraçarmos, para que o nosso dia possa se tornar melhor. E se nós realizarmos bem aquilo que nos propusemos, dificilmente vamos realizar tudo, porque é muito difícil para nós como encarnados. Né? Não sabemos essa função exata.
Mas se realizarmos bem aquilo que nós nos propusemos, trabalhando no caminho do bem, como diz o próprio Evangelho, a misericórdia de Deus, sim, vai fazer até com que nossas provas, se não a contento foram cumpridas, mas lutadas para que fossem cumpridas, nosso retorno ao plano espiritual também vai se dar de uma forma até bem mais tranquila do que nós esperamos. Tudo depende de nós, né, Eda? É verdade. Eu gostaria de aduzir também, como seus comentários, que na vida tudo tem um propósito. Nada é por acaso, nós já sabemos disso, é por uma causa. E, obviamente, quando Fenelon usa dessa estratégia para dizer-nos que, em realidade, quando nos servimos desse axioma quer dizer, é um conceito que o povo já estabeleceu para determinar certas verdades ocorridas na filosofia rasa, não é? Isto quer dizer que as pessoas dizem mesmo, eu desde garoto ouço isso sem maiores considerações, as pessoas dizerem que, nossa, o cidadão sofreu um acidente, tinha 18 anos, 19, que pena, não. E aí o velhinho tem 80, tem 90, às vezes ainda dependendo de uma série de cuidados, porque como o professor Ailton disse muito bem, as nossas energias vão deteriorando-se gradativamente. Quando nós reencarnamos, nós recebemos uma quantidade chamada tônus vital, que é a quantidade de energia para nós cumprirmos aquelas tarefas que nós estamos nos comprometendo no plano espiritual. Mas, na trajetória que nós seguimos, nós desatendemos as leis do Senhor da vida. Por quê? Não são poucas as pessoas que fumam sem limite. Eu conheço pessoas, e já vi nesta minha longa trajetória, pessoas que fumam acendendo um cigarro no bitoco do outro. E eu falo isso sem crítica acerba a ninguém, porque eu sou ex-tabagista, então me dou o direito de fazer esta confissão. Até o momento que eu despertei para a realidade e, vamos parar com isso. Da mesma forma, aquele que bebe, não é? Aquele que rouba, aquele que desatende qualquer uma das leis da divindade. A lei da divindade é a lei do próprio respeito ao corpo humano. Não posso amar o próximo se não me amar. Mas tem muita gente que não se ama. Sabe que tem que dar uma caminhadinha, nem que for em volta do quarteirão, não vai. Sabe que tem que tomar o remédio porque tem problema de controlar a pressão, mas não toma. É uma irresponsabilidade ou um suicídio indireto. Então, quando se fala nesse axioma, se fosse um homem de bem teria morrido, quer dizer que Deus fez escolhas equivocadas, deixou aquele jovem embora e o velhinho fica aí dando trabalho, entre aspas, para os outros, ou tem um propósito? É claro que tem um propósito. Primeiro, eu, por exemplo, que sou ligado à lista jurídica, eu sei que você tem que deixar a pessoa livre quando ele está comprometido com o bem. O cidadão que mata, que rouba, não é? Ou que fala umas bobagens aí, acha uns Alexandre de Moraes na vida que manda prender. Qual que é? Não é? Nós vivemos em sociedade, quer dizer, a sociedade organizada precisa ter regras. Imaginem vocês que nós estamos aqui reunidos socialmente e vem um cara aqui e fala, eu quero sentar pelado aí. O que é isso, meu? Não que a gente tenha qualquer restrição, conhecemos o nosso corpo, mas vivemos em sociedade para respeitar a organização social. Então, a questão é essa, Deus sabe o que faz, e jamais nós podemos deixar uma pessoa presa por um dia sem merecer. Eu digo em rápidas palavras para vocês, eu faço o tribunal do júri. Aliás, o Ailton também é um dos jurados, escolhido aqui, que entre 500, mais ou menos, da sociedade civil organizada, se elege uma quantidade de pessoas entre professores, médicos, advogados, para fazer o conselho de sentença. E eu, em certa ocasião, tive 2 cidadãos presos por homicídio,
E eu lutei tenazmente para tirá-los da prisão. Eu não consegui tirar. Aliás, levei uma, como diz na linguagem vulgar, uma fubecada do tribunal. Falou, pô, você para com isso aí toda hora, habeas corpus, habeas corpus. E, no fim, eu consegui no dia do julgamento deles. Mas por que isso? Aí a moça disse para mim, a secretária, era 00:30, nós estávamos terminando o júri em Santa Bárbara. E ela disse assim, doutor, amanhã eu solto o seu cliente. Eu falei, não, só vai soltar já. Como assim? O cartório está fechado. Eu falei, não senhora, só está enganada. A juíza não está aí? Tá. A senhora não é escrivanda, juíza? Vai fazer a contraordem já, porque eu vou levar lá para o presídio e vou soltá-lo agora. Porque eu sei o sufoco que a família estava passando, os filhos pequenos, etc. E os meus 2 clientes estavam liberados a partir daquele momento. Então ele não vai dormir mais uma noite no presídio. Mas agora, se nós transportarmos essa ideia que eu estou fazendo de um relato verdadeiro para vocês, a gente vai pensar que aquele que foi embora não pode ficar na prisão mais. E isso que nós estamos vivendo aqui, nós somos prisioneiros da carne. Ou vocês acham que não? Nós estamos aqui tudo bacaninha, tudo bonitinho, mas nós somos prisioneiros da carne. A senhora vai daqui a Nova York, que jeito? De avião. Vai daqui a São Paulo, vai de carro, de ônibus. Vem para cá, vai de carro, pega um Uber. Tão pesado é o nosso corpo físico. E com um certo tempo de idade, nós vamos nos arrastando, ficando trôpego para andar. Ora, o espírito volita, ele não tem peso nenhum. Por isso que nessas histórias que a gente costuma apreciar aqui na Liça Espírita, sobre esses aspectos que a pessoa que fez aquela viagem prévia, né, teve um momento que ela partiu e depois não queria voltar mais, estava em coma, ela fala, nossa, eu tive uma sensação de leveza, né? Todo mundo já ouviu falar isso. Mas é porque Deus não dá um momento além da hora. Se aquele, e o Ayrton colocou isso com tanta propriedade, se aquele que parece a nós outros, ignorantes no bom sentido da palavra, está com uma certa idade, a gente pode também imaginar quanta experiência ele tem. O Ayrton, por exemplo, como professor, Dona Célia, quantas experiências eles já acumularam na vida, quantos conselhos podem dar, quanta ajuda, quantas palavras sensíveis podem empregar, quantos exemplos de vida com seu comportamento podem oferecer. Então, quando a pessoa faz a viagem, é porque está programada ou porque foi irresponsável, fez um suicídio voluntário ou involuntário. Quando é voluntário, porque se atira de um prédio, ou porque dá um tiro no ouvido, ou coisa que o valha. Mas quando é involuntário, porque fuma demais, porque bebe demais, porque rouba, comete riscos que não deveria fazer. Ele está procurando sarna para se coçar, gente. Não é verdade? O termo pode ser meio vulgar, mas é verdade. Olha, se eu sei que eu não devo fazer arte, eu não vou fazer arte. Agora eu vou queimar todo o meu tônus vital e vou embora antes do tempo. Não é um suicídio? Então, por isso, o capítulo que a dona Célia escolheu para nós hoje fala bem-aventurados os aflitos. Mas como assim? Como ser bem-aventurado? Eu estou com uma baita dor de dente, eu sou bem-aventurado? A mulher vai ter o seu filho, aí chega lá e fala, não, eu quero sofrer, viu, doutor? Nada de cesárea, não. Deixa eu sofrer bastante. Já foi o tempo disso. Você vai no dentista, ô doutor, não dá anestesia não, porque eu quero sofrer, porque eu quero ser bem-aventurado. Mas que é isso, gente? Onde é que nós estamos? Você vai ser bem-aventurado de outra forma, não assim. E Deus sabe o que faz. Eu não tenho procuração e não sou autoridade nenhuma para falar sobre a divindade, mas Ele sabe o que faz. Eu me lembro de Ernesto Renan dizendo que nós perdemos o endereço da divindade. Por que perdemos o endereço? Porque nós não procuramos Deus, nós queremos procurar lá fora. Deus habita nos nossos corações. Então,
Aonde está o teu Deus? Seu Deus está aqui. Pergunte para você. Pergunte para o teu coração. O órgão que nós falamos, o coração, é um órgão físico. No nosso intelecto está a nossa razão e tudo aquilo que nós já vivemos. Então o cidadão precisa viver só 5 anos ou 8 anos. Nós vamos deixar ele 30 anos aqui? Não. Pode ir com... mas a mãe chora, o pai também chora. O espírita também chora. O espírito também tem sentimento. Pode chorar. Nós temos direito de chorar. Eu acho curioso, às vezes, a pessoa dizer assim, eu gosto de sepultamento de espírita porque eles não choram. Dá licença, no axioma, uma banana para você. Como assim? Eu tenho direito de ficar constrangido, chorar, pôr meu sentimento para fora, mas a compreensão que o Espiritismo me dá me leva a crer que Deus sabe o que faz. E, aliás, não sou eu quem eu digo, é a questão 963 do Livro dos Espíritos. Se vocês pegarem, vão ver que lá diz que Deus cuida de todas as suas criaturas, por menores que sejam. Olha, mas se meu Pai, que é o Criador do universo, de toda a escala geológica, se Ele cuida de tudo, Ele não vai cuidar de vocês. Agora, se quer fazer suas burradas, você faz por sua conta, não vai começar a pôr a culpa na divindade, não. Então, quando Fenelon fala, olha, vocês não sabem quanta verdade tem quando vocês usam esse axioma, este provérbio, né? De dizer, se fosse um cara de bem teria morrido. Tá certo. O cara de bem precisa morrer mesmo na hora dele, porque ninguém adianta o relógio do tempo. O tempo é estático, né? Quem passa pelo tempo somos nós, não é verdade? Então, só para dizer, amigos, concluindo a nossa reflexão, que não pode ser demorada, eu até gosto de ficar falando com vocês para ver se eu aprendo, né? Mas ele fala assim, se morre um homem de bem, cuja casa ao lado seja de um homem mau, apressai-vos em dizer, gostaria mais de que este se fosse. E quantas vezes na família a gente não pede para aquele nosso parente que está acamado, Deus faz por misericórdia, leva ele embora. Olha uma coisa. Mas na verdade a pessoa quer ficar livre do sofrimento de ajudar o parente, a mãe que está às vezes enferma. Quando não, desculpa, viu, mas eu já vi isso, leva para o asilo e larga lá, sobre a desculpa de que lá tem gente habilitado para cuidar e eu não tenho condições. Mentira, porque a caridade você tem que exercer da maneira plena. Aliás, eu trouxe uma mensagem de Joana de Andes que fala sobre a caridade. Ela diz que a caridade material, a gente preenche os espaços abertos pela miséria socioeconômica. É verdade. Vamos cuidar dessa parte de ajudar, dar espórtulo aqui, fazer todo o nosso trabalho. Não é só essa caridade de dar o dinheiro. Aí ela diz assim, a caridade moral é o desafio para toda hora, no lar, na rua e no trabalho. Quer dizer, em casa, aí o velhinho está lá. Eu sou um velhinho que ainda ando, eu estou legal. Mas se o velhinho estiver em uma situação difícil, ontem eu conversei com uma cliente de outra cidade, e ela me dizia da mãe, que ela falou, eu estou cuidando dela, inclusive para dar banho, para isso, para aquilo. Eu falei, a senhora faz muito bem. Isto é caridade. Caridade moral é um desafio para toda hora. No lar, na rua e no trabalho, aonde você esteja, deve fazer valer a pena a sua vida. Exercendo esta caridade, recorda também da caridade em relação a cada um de nós. Por quê que eu estou dizendo isso? Porque nós temos que começar a caridade conosco mesmo. Eu sou caridoso comigo, eu não vou fumar mais, tá bom? Eu não vou beber mais, eu não vou xingar mais os outros. Não vou ser mais atrevido, ousado. Tudo o que a lei divina ensina, eu não vou fazer. É contra a lei de Deus? Eu não sei como faz isso, sabe, sim, senhor. Aonde está a lei de Deus? Está na consciência, segundo a questão 621 do Livro dos Espíritos. Já foi o tempo que nós podíamos estar alegando isso, aquilo e outro, para poder se excusar de fazer um bom trabalho, viver como um verdadeiro filho de Deus e com isso ser digno de ser chamado filho de Deus. Eu acho, eu sinto
Eu posso dizer isso do meu coração para vocês, que esses são os meus sentimentos com a lição de hoje. E tenho certeza, convicção, pelo que os espíritos venerandos deixam transparecer nos ideais que explanamos aqui, pela minha palavra, pelo Deo Ayrton, ou pelas intuições dos bons espíritos, que jamais vamos esquecer de que o Pai cuida de todas as suas criaturas. Não vamos usar este aforismo para querer justificar a divindade que sabe o que faz. E se ele foi como muitos estão indo agora com esta pandemia, porque são irresponsáveis. Todo mundo sabe que precisa usar máscara. Nós aqui não estamos usando, estamos longe, e o que está perto está usando. Mas a pessoa se aglomera em bar. Precisa decreto para não deixar o pessoal ir para bar, ficar pulando. Não usa máscara. Que irresponsabilidade tem? O Brasil todo está em lockdown. Onde é que nós estamos? Então depois, com o colapso que está dando em todos os hospitais, é claro que vamos enterrar muita gente. Mas se quiserem ouvir, e se tiver a oportunidade de ler também, No Mundo de Regeneração, de Divaldo, esse último livro dele, No Rumo da Regeneração, vão ver que isso tem uma razão e uma causa para estar acontecendo. Estamos saneando e levando esse pessoal teimoso que está se suicidando. Não está morrendo porque é hora, está morrendo porque é teimoso. Agora não quer assumir a responsabilidade? Aonde fica o livre-arbítrio? Eu estou escolhendo. Nós aqui estamos escolhendo vir devagar aqui para não largar a vida. Vocês estão escolhendo todos de máscara, distantes. Quer dizer, somos responsáveis. E aí me recordo de Antoine Saint-Exupéry dizendo na França, no século XVIII, que nós seremos sempre responsáveis por tudo que cativamos. Deus nos deu a vida, mas somos responsáveis agora por cuidar bem e por sermos caridosos conosco mesmo. Vamos assim, com esse pensamento, fechar os nossos olhos e aproveitarmos para ligar os nossos sentimentos ao Senhor da vida através das mãos, dos sentimentos, dos gestos e dos ensinamentos dos mentores dessa casa, que nos conduzem para poder fazer com que fique gravado no nosso espaço sideral essas palavras que nos convidam a ir até Jesus, que está de braços abertos para nos acolher, dizendo a cada um de nós: vinde a mim todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, pacífico de coração, e vossas almas se reconfortarão, porque o meu jugo é leve e meu fardo é suave. Assim, amigos, em nome de Jesus, digamos ao Pai Celestial que nós o amamos de todo o coração, de toda a nossa alma. Agradecer-te, Senhor, pelo dia de hoje, pelo Santo Evangelho, que hoje também, como sempre, para todo e sempre, vai iluminar as nossas vidas com as lições que são impreteríveis para podermos avançar em direção aos esplendores celestes. Senhor, obrigado pela família, pelo corpo perfeito, pelo momento de vida que estamos aprendendo, pela ajuda que podemos dar aos nossos irmãos de caminhada. Nós te agradecemos por tudo. Queremos te pedir, Senhor, finalmente, que quando os médios colocarem suas mãos sobre nossas cabeças, não porque somos merecedores, mas sim porque a tua misericórdia nos autoriza servirmos de instrumento para conduzir as energias celestes e para fortalecer o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa alma, a fim de que tenhamos um dia feliz, repleto de paz. E nessa oportunidade, Senhor, nós aproveitamos pedir também para todos os nossos familiares, ainda que estejam distantes de cada um de nós, não importa a distância, o nosso amor e as bênçãos do Divino Galileu chegarão até os seus corações. Esteja conosco, Jesus, agora e para sempre.